em Mateus capítulo 6. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Deixa eu tentar melhorar aqui a minha câmera, que não está aparecendo. Eu joguei ao contrário para lá, né? A Pedro apareceu ali. Vamos lá, queridos. Mateus capítulo 6, dos versículos 25 ao 34. Mateus capítulo 6, dos versículos 25 ao 34. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, dos versículos 25 ao 34, dizem assim. Acompanhe comigo. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que viveremos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém, Senhor. Louvamos a Ti por Tua palavra, que agora queremos, ó Pai, com muita humildade diante da Tua presença, diante da Tua noiva, que é a Tua igreja, compartilhar com ela, Senhor, para que haja edificação, alinhamento, crescimento, ó Pai, para que haja amadurecimento, se for da Sua vontade, para que haja exortação, mas que seja feita a Sua vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja linda? Então, hoje nós vamos falar de ansiedade. O tema da nossa palavra hoje é ansiedade, ok? E em cima desse texto nós vamos falar sobre ansiedade. O texto fala das preocupações do homem, das nossas preocupações. E aí a preocupação gera ansiedade. O que são preocupações? As preocupações são geradas pela ansiedade. As nossas preocupações são geradas pela ansiedade. E o que é a ansiedade? A ansiedade é a antecipação de um futuro. A ansiedade é eu pensar no futuro estando vivendo no presente. A ansiedade é trazer as preocupações que estão lá no futuro para o dia de hoje. Isso é a ansiedade. Ansiedade é a antecipação de um futuro. O que é futuro? Futuro é algo que ainda não existe. O futuro está no abstrato. O futuro não é concreto, não é palpável. Pastor, o que é concreto e palpável? O presente, o hoje. Hoje é onde nós estamos, agora que estamos vivendo, estamos aqui no culto. Isso é concreto, isso é presente, isso é palpável. E o que ainda está por vir? O que está por vir é futuro, é abstrato, não é concreto. Futuro é apenas algo projetado, subentendido, que ainda não existe. Onde geramos expectativas, futuro é onde geramos expectativas por coisas que ainda não aconteceram. Então, o futuro é algo abstrato, é algo que ainda não existe.
É algo que a gente gera expectativa em cima de algo que ainda não é concreto, que ainda não existe, tá? As ansiedades são preocupações, e preocupações são ocupações precoces. Então, as ansiedades são ocupações, e ocupações com coisas precoces, ok? Ansiedade são preocupações e preocupações são ocupações precoces. Ansiedade é preocupação. Preocupação é ocupação precoce. É eu me ocupar de algo que ainda não aconteceu. É eu me ocupar de algo que ainda, como eu disse, é abstrato. Isso é preocupação. É eu me ocupar antecipadamente, antes do momento de eu me ocupar. Isso é preocupação, tá? Ocupações antecipadas. Então, ansiedade são preocupações com algo que ainda não existe. Ansiedade são preocupações com algo que ainda não existe. A gente começa a se preocupar com o dia de amanhã, começa a antever problemas que podemos ter amanhã, a gente começa a pensar nas questões do amanhã, sendo que o amanhã ainda é algo abstrato. E isso é preocupação, e a preocupação gera a ansiedade. E como eu disse, o texto que nós lemos fala das preocupações do homem. O homem, no versículo 25, tem preocupação com o que vai comer, com o que vai beber, tem preocupação com o que vai vestir, tem preocupação, no versículo 27, com a longevidade da sua vida. O homem está preocupado se vai viver, se vai passar pela pandemia, se o vírus vai nos pegar e vai nos matar, como matou muitas pessoas que nós conhecemos, como muitas pessoas estão hospitalizadas, e a gente fica ansioso com isso. A gente fica fechado em casa, em quarentena, isolado muitas vezes, e isso gera ansiedade em nós e nos traz preocupações. E as preocupações vêm dessas questões que estão no futuro e não são concretas, são abstratas. E se elas são abstratas, nós não devemos nos ocupar com elas agora. Nós devemos nos ocupar com as coisas do agora, do concreto, do presente. Isso chama-se ocupação. E quando eu me ocupo com as coisas que ainda não são, isso chama-se preocupação. É preocupação antecipada. Está entendendo esse conceito aqui? Então, quando a gente anda ansioso, a gente precisa conhecer quem é Jesus. Os que andam ansiosos precisam conhecer quem é Jesus. Muitas vezes a gente fala que conhece Jesus, a gente fala que ama Jesus, a gente fala que segue a palavra de Deus, mas a gente anda ansioso. E não é porque a gente é crente meia boca, como eu costumo falar, não. É porque nós somos seres humanos. Isso é da natureza humana. E nós lemos o texto aqui, Jesus falando, por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão ansiosos com as coisas que ainda não são como se já fossem? Com as coisas que ainda não existem como se já existissem? Estão preocupados com o amanhã e deixando de viver o concreto, o presente, o dia atual. Então, quem anda preocupado, ansioso, precisa conhecer quem é Jesus. E quem é Jesus? Em Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, ele é aquele que agrada o coração do Pai. Jesus é aquele que agrada o coração do Pai. Nesse texto de Mateus 3, 16 e 17, é quando ele acaba de ser batizado por João Batista, então ele sai do Rio Jordão e o Espírito Santo vem em forma de pomba e pousa sobre ele, e quando isso acontece, o céu se abre e vem uma voz do céu dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, quem é Jesus? É aquele que dá prazer ao coração do Pai. E pensa, entenda, quem testifica que Jesus agrada a Deus é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo desce como uma pomba, pousa sobre Jesus, e então o céu se abre e Deus declara, derrama esse brado, dá esse brado. Esse é meu filho em quem eu tenho prazer. Se você quer agradar Jesus, tenha o selo do Espírito Santo na sua vida. É o Espírito Santo que vai nos capacitar a agradar o coração do Pai, a agradar o coração de Deus. E é o Espírito Santo que vai gerar do nosso interior o fruto do próprio Espírito Santo, lá de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, quanto a essas coisas não há lei. Então, esse fruto do Espírito Santo vai estar sobre nós, dentro de nós,
nós, quando o Espírito descer sobre nós, quando nós recebemos o Espírito Santo sobre a nossa vida de verdade, então agradaremos o coração do Pai como Cristo agrada ao coração do Pai. E se eu preciso conhecer Jesus, quem é Jesus? Ele é aquele que agrada ao coração do Pai. Amém? Quem é Jesus? Em Mateus capítulo 14, verso 19 e 21, ele é aquele que multiplica pães e peixes para alimentar a multidão. Então, quem é Jesus? É aquele que traz a provisão para a multidão. Os discípulos estavam, então, num campo, ali havia uma multidão, Jesus pregou o dia inteiro para elas, e aqui no final do texto, então, os discípulos falam para Jesus, Jesus, despegue essa multidão, mande sair pelas aldeias circunvizinhas para comprar o que comer, porque passaram o dia inteiro aqui, estão com fome, nós também, e a gente não tem nem para dar para eles. E Jesus falou para os discípulos, deem vocês mesmos a eles para comer. Então, não temos nada. Aí trouxeram o garotinho, e foi André ou Tiago que trouxe o garotinho. E o garotinho tinha 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus pegou os 5 pães do menininho, os 2 peixes, apresentou ao Senhor, agradeceu e entregou aos discípulos. E a multiplicação do pão se deu quando os discípulos serviam a multidão. Isso tem que tomar muita atenção. Jesus, quando ele agradeceu, o pão não se multiplicou na gratidão. O pão se multiplicou quando os discípulos serviram a multidão. Então, tudo aquilo que vem às suas mãos, e você consagra ao Senhor, entrega ao Senhor e usa aquilo que te deu para abençoar a multidão, tudo aquilo que te deu se multiplica, abençoa a multidão, ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Ou seja, quando eu pego o que Deus me deu e apresento a Ele, e com aquilo que Ele me deu, eu sirvo ao próximo, o próximo será abençoado e aquilo se multiplicará na minha vida. Então, quem é Jesus? É aquele que multiplica pães e peixes, porque andeis ansiosos com que haver de comer e de beber. O nosso Jesus agrada o coração do Pai, e o nosso Jesus multiplica pães e peixes ao ponto que eu terei para abençoar a outra pessoa e você também. Se você anda ansioso, precisa conhecer Jesus. E quem é Jesus? Em Mateus ainda capítulo 14, só que agora no verso 25, ele é aquele que anda sobre as águas, ele é aquele que faz acalmar o mar. Jesus é aquele que anda sobre as águas e acalma a tempestade. Jesus é aquele que faz o sobrenatural acontecer para vir nos trazer sossego e descanso em meio à tribulação. Você lembra do contexto? Vento contrário batendo, vento para lá, vento para cá, chuva para todo lado, escuridão cercando o barco. Os discípulos ficaram com medo, os discípulos ficaram assustados, clamaram por Jesus, e Jesus veio ao encontro deles. Está com medo, está desesperado? Jesus é aquele que anda sobre o mar, Jesus é aquele que acalma a tempestade, Jesus é aquele que vem ao seu encontro. Quem anda ansioso precisa encontrar com esse Jesus que acalma a tempestade. Quem anda ansioso precisa encontrar-se com Jesus que multiplica pão e peixe. Quem anda ansioso precisa encontrar-se com Jesus que agrada o coração do Pai. Aleluia! Mais uma vez, querido, eu ando ansioso, você também, a humanidade anda ansiosa. O homem sempre foi ansioso, por isso que Jesus deixou esse texto para nós. Porque estamos ansiosos assim? Porque estamos nessa condição de ansiedade. Quem é Jesus? Quem anda ansioso precisa conhecer quem é Jesus. E quem é Jesus? Em João capítulo 13, dos versos 1 ao 11, ele é aquele que serve a todos. Ele não faz acepção de pessoas. Aqui em João capítulo 13, dos versículos 1 a 11, Jesus tinha acabado a última ceia com os discípulos, ele se levantou da mesa, ele tirou seu manto, ele se cingiu, se cobriu com a toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Foi dar uma lição, um ensinamento de serviço ao próximo. E entre aqueles discípulos estavam também Judas Iscariotes, aquele que já tinha traído Jesus. Jesus já sabia disso e isso não foi impeditivo para Jesus servir também a Judas. Quem é Jesus? É aquele que nos ensina a servir a todos sem acepção de pessoas. Quando eu estou preocupado com a dor do meu irmão, a minha dor diminui. Quando eu estou preocupado com a dor do meu próximo, a minha própria dor é diminuída. Quando eu estou olhando para o lado, eu vou observar que a luta e o desespero de quem está perto de mim é maior do que a minha. Quando eu saio para servir ao próximo, quando eu estou no serviço da missão, eu observo que há pessoas passando maiores necessidades que as minhas.
que as minhas. Então, Jesus é aquele que não faz acepção de pessoa, ele sai para servir e nos ensina a servir. Quem anda ansioso precisa conhecer quem é Jesus. E quem é Jesus? Em Mateus capítulo 26, verso 39, ele é aquele que se submete à vontade do Pai, abrindo mão de sua própria vontade, mesmo sabendo que isso levaria para a cruz. Nesse texto de Mateus, capítulo 26, verso 39, ele está no Getsemane orando e angustiado o sangue, e ele fica ali orando ao Senhor, ele chama seus discípulos mais íntimos para irem orar com ele num local mais afastado, ele está orando ao Senhor, e ele fala com aquela angústia toda no coração: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Quando eu ando ansioso, eu preciso me encontrar com Jesus, e encontrando-me com Jesus, eu vou aprender com ele que eu preciso satisfazer a vontade do Pai, não a minha, mas a de Deus, não a minha vontade, mas a vontade daquele que me criou, daquele que me chamou. Ainda que, como Jesus, ele sabia que a vontade do Pai o levaria para a cruz, ele obedeceu até a morte de cruz. Quando eu ando ansioso, eu tenho que me encontrar com Jesus, eu tenho que aprender a cumprir a vontade do Pai. Quando eu ando ansioso, eu tenho que servir as multidões, tenho que servir as pessoas a despeito de quem elas são para mim. Quando eu ando com Jesus, eu tenho que entender que na minha angústia, no meu medo, no meu desespero, ele vem na madrugada responder a minha oração da madrugada. Foi isso que ele fez andando sobre as águas na madrugada, na vigília da noite, na madrugada, ele foi andando sobre as águas e acudiu os discípulos que estavam desesperados. Então, quando eu ando com Jesus, quando eu sei que é Jesus, eu sei que ele ouve a minha oração na madrugada. Quando eu ando com Jesus, eu entendo que nada falta lá na minha mesa, porque ele multiplica pães e peixes, e os 5 pães e 2 peixes que eu tenho, eu posso oferecer em serviço a ele, que ele vai alimentar a multidão, ainda vai multiplicar meus 5 pães e 2 peixes em 12 cestos cheinhos para mim, depois de alimentar toda a multidão. Quando eu sei quem é Jesus, eu descubro que ele é aquele que, pelo Espírito Santo, agrada o coração do Pai. Aleluia! Esse é Jesus. Os ansiosos que somos nós, precisamos conhecer cada dia mais a Jesus. Jesus é quem nos traz paz. Jesus é quem nos traz conforto. Jesus é quem nos traz provisão. Amada, a minha ansiedade tem que ser de conhecer a Deus. Se eu tenho que ter alguma ansiedade, a sua ansiedade deve ser aquela de conhecer a Deus, o desejo de conhecer a Deus, como diz o Salmo, né? A minha alma, assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma clama por ti, ó Deus. Ou seja, eu tenho que estar ansioso de conhecer Jesus, eu tenho que estar ansioso de caminhar nos caminhos de Jesus, eu tenho que estar ansioso de aprender a ouvir a voz de Jesus, eu tenho que estar ansioso para obedecer a Jesus, eu tenho que estar ansioso para que Jesus me coloque no caminho para servir as pessoas, eu tenho que estar ansioso para poder cumprir a vontade do Pai. Essa é a minha ansiedade. O verso 32 do texto que nós lemos, de Mateus capítulo 6, vai falar: porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam delas. Aqueles que são do Senhor têm provisão de todas as coisas nele. E a nossa provisão vem do céu. A nossa provisão vem do Senhor. É sim, querido, a gente está angustiado, a gente fica aflito, eu fico aflito, eu tive crise de ansiedade no outro isolamento, você sabe disso, mas nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus. A nossa provisão vem dele, vem do céu. Nós somos embaixadores do reino de Deus, e o embaixador recebe o seu salário do país que lhe enviou. O representante do Brasil na África recebe o seu salário que sai do Brasil lá na África. O representante brasileiro, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, não recebe pelo governo americano, recebe pelo governo brasileiro. Ou seja, o embaixador recebe a sua paga a partir do país que ele foi enviado. E nós somos embaixadores do céu. Eu sou embaixador do céu, você é embaixador do céu, você é uma embaixatriz do reino de Deus, e a nossa provisão vem do céu. Os ímpios se preocupam com as coisas da terra, nós nos preocupamos com as coisas do céu. Aleluia! Essa tem que ser a nossa postura. A minha prioridade deve ser buscar o reino de Deus
e a sua justiça. As demais coisas, elas nos serão acrescentadas pelo Senhor. A minha prioridade, o que é prioridade mesmo, pastor? É aquilo que vem primeiro. Não é aquilo que eu digo que a minha prioridade é a minha casa. É mesmo, a nossa prioridade é onde a gente coloca a maior energia nossa, seja física, financeira, seja a nossa fé. Aquilo é a nossa prioridade. A minha prioridade, a sua prioridade deve ser buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. E as demais coisas? As demais são as demais. Elas nos serão acrescentadas. Deuteronômio capítulo 28 vai dizer que se atentamente ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus e a obedecermos, ouvir e obedecer, todas as bênçãos nos seguirão, nos alcançarão. E aí vem um monte de descrição de bênção. E lá no final vai falar, mas se ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus e não obedecermos, tantas maldições nos alcançarão. Ou seja, se eu ouço a voz de Deus e obedeço, as bênçãos nos serão acrescentadas. A provisão vai chegar. Eu tenho testemunho, você também tem testemunho de muitas bênçãos que você recebeu, pelas quais você nem orou. Você não orou pedindo aquela bênção e ela chegou. Por quê? Porque Deus conhece a minha, a sua necessidade. Está aqui na Bíblia, querido, eu creio na palavra de Deus, porque os gentios se preocupam com o que vai comer, beber, vestir, mas nós seguimos um Deus que se agrada de nós, porque temos o Espírito Santo, e Ele sabe da minha e da sua necessidade. Ele sabe. Então existem provisões e bênçãos que chegaram na minha vida e na sua, pelas quais nós nem oramos. Quem dirá para que temos orado? Sim, o Senhor vai responder do céu e chegará sobre nós a sua provisão. Aleluia, amém. Recebe essa palavra no seu coração. Olha, querido, aquele que de Deus recebeu o fôlego de vida, não vai ser sustentado pela mão poderosa do Senhor? Aquele que nos deu o fôlego de vida não vai trabalhar também para sustentar essa vida? Homens de pequena fé. Quando lá em Mateus 6, Jesus entrou no barco, ele falou, porque não, ele acordou do barco e acalmou a tempestade, ele virou para os discípulos e para os apóstolos, para os discípulos ali e falou assim, homens de pequena fé. Aqui nesse texto que nós lemos, ele também disse, olha só, vocês não estão vendo? Se as aves do céu não plantam para comer, comem. Se os lírios não trabalham para se vestir, são vestidos de forma tão linda e amanhã são lançados no fogo, Deus não faria melhor ainda com vocês, homens de pequena fé, mulheres de pequena fé? Aquele que nos deu a vida trabalha para manter-nos vivos. Ele é o autor e o consumador, o fortalecedor da nossa fé. Entenda isso. Jesus, ele acalma a tempestade na nossa vida. Eu ouvi uma pregação de um pastor chamado Cash Luna. Ele é porto-riquenho. Não, acho que é da Guatemala, Cash Luna. E ele pregava justamente sobre a ansiedade da vida. E eu queria que você olhasse muito para mim agora, porque eu vou fazer uma coisa que ele fez para você entender. A gente fica preocupado com o que a gente vai beber, com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir. E aí uma coisa que tem que entender é o seguinte, aquele que nos deu isso aqui, ó, não nos vai dar isso aqui? Isso aqui apodrece, joga fora, fica velho. Isso aqui se regenera. Esse órgão aqui, que é a pele, por exemplo, se regenera diariamente. Se a gente cortar aqui, ela cicatriza, se cura. Aquele que nos deu isso, não vai nos dar isso? Homens e mulheres de pequena fé. Amado, nosso Deus continua cuidando de mim e de você, amém? O nosso Deus continua cuidando da igreja, nosso Deus continua cuidando da obra que é dele, nosso Deus continua cuidando da noiva que é dele. Ele continua sendo Deus. A nós cabe descansar no Senhor. Descansar no Senhor. E entender quem é Jesus para nós. Ele é aquele que agrada o coração do Pai. Ele é aquele que multiplica pão e peixe. Ele é aquele que anda sobre as águas para me socorrer. Ele é aquele que não faz acepção de pessoas e serve a todos. Ele é aquele que se submete à vontade do Pai. Aleluia! Recebe essa palavra no seu coração, em o nome de Jesus Cristo. Meu amado, minha amada, eu queria que você fechasse seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós queremos louvar a Ti e Te engrandecer, porque o Senhor é o Deus de nossas vidas. És o autor
e o consumador, o sustentador de nossa fé. Debaixo dessa palavra de fé, nós tomamos posse dela, Senhor, no nosso coração, para que as inquietações, ó Pai, das ansiedades, que é, Senhor, tentar viver aquilo que ainda não existe, que é o futuro, ó Pai, caiam por terra em nossa vida. E que nossa prioridade seja buscar o Teu reino e a Tua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nos fortalece na Tua palavra, nos fortalece nessa fé, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, irmãs, deixa eu dar aqui rápidos anúncios